último vídeo aqui do canal, eu falei sobre o que você não deve falar para uma mãe que perdeu um bebê. Eu compartilhei um pouquinho da minha história da perda gestacional de um bebê recentemente. E se você não assistiu, tem um card aqui, é só você clicar para você poder assistir. E nesse vídeo eu vou falar, então, o que a gente pode fazer para ajudar essa mãe que perdeu um bebê, que está sofrendo, que está em luto, que está com o coração extremamente devastado por essa perda, e eu quero te ajudar nisso. Eu tenho produzido conteúdo para cá e também para o meu Instagram a respeito de maternidade, a vida cotidiana, a vida cristã. E eu quero te chamar para se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu e também para me seguir lá no Instagram, que é @carolribeirocosta, sem o A no final. Mas agora vamos pensar juntos coisas que a gente pode fazer, que são práticas e muito simples para ajudar uma amiga que perdeu um bebê. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender é chorar com aqueles que choram, lamentar a dor de alguém. Não existe a possibilidade de você consolar uma pessoa se você não se envolver com aquele sofrimento. Se você não se envolve com a dor do outro, você só está querendo dar uma resposta e colocar aí um curativo em cima de uma ferida que não vai ser sarada pelas suas palavras. Então a gente aprende através da palavra de Deus que a gente deve se alegrar com aqueles que se alegram, mas também chorar com os que choram. E isso não é algo simples, as pessoas geralmente tendem a querer colocar ali alguma coisa para tampar um buraco, mas no momento da dor a gente precisa realmente se envolver com aquela pessoa que está sofrendo. Então o primeiro conselho que eu te daria é realmente chorar com essa pessoa, entender que é um luto, que é uma perda, por mais que você não tenha vivenciado isso, você pode aprender a sofrer com a dor do outro. A segunda coisa é você não reduzir esse sofrimento. Então, como eu falei, pode ser que você nunca tenha passado por isso, pode ser que você já tenha passado, e eu tive essa experiência. Algumas amigas que me consolaram já tinham perdido seu bebê, e uma das coisas que eu achei muito preciosas nisso é que elas não colocaram a minha dor como igual a delas, porque como pessoas que perderam o bebê, elas sabiam que aquela dor e aquele sofrimento era muito particular. Então eu lembro que uma amiga, ela falava que o coração de uma mãe é um terreno muito precioso, assim, a cada mãe sente de uma forma, né? Então a gente não pode reduzir a dor do outro, a gente precisa realmente considerar que aquela pessoa está sofrendo, que aquilo é um sofrimento de fato, e a gente precisa respeitar esse momento, que vai passar. Outro conselho que eu te daria é sobre você orar por ela, então você realmente colocar essa questão diante de Deus. Então às vezes a gente é muito ágil em tentar fazer alguma coisa prática pela pessoa e a gente gasta pouco tempo diante do Senhor orando pelos que estão sofrendo. Então realmente você se colocar diante de Deus, orando pelo coração dessa pessoa que perdeu um bebê, você pedir para que o Espírito Santo de fato console esse coração e essa mãe que está em sofrimento, você pedir para que ela, mesmo em meio a essa dor, ela consiga aos poucos compreender que o Senhor realmente está envolvido nisso, o Senhor não nos desampara, o Senhor cuida de nós, Ele é soberano e bom mesmo nessas horas. Então é um processo que a gente pode intervir também orando, e isso não é pouca coisa. E mais dois conselhos que eu daria é você ouvir essa pessoa e também se colocar à disposição. Então, antes da gente querer falar muito ou tentar dar ali uma palavra de consolo, é você muitas vezes ouvir essa pessoa que está ali nessa perda, nesse luto, como eu falei, e você considerar aquelas indagações, aquelas questões, não achar que muitas vezes as perguntas daquela mãe é uma falta de fé, muito pelo contrário, o sofrimento não anula a nossa fé. O sofrimento faz parte da vida humana, então a gente precisa também ouvir quando a pessoa quer falar, desabafar, chorar, e você se colocar à disposição da forma que aquela pessoa necessita. Então às vezes a gente também vai com muita expectativa do que a gente pode oferecer, mas o que aquela pessoa que está sofrendo precisa é outra coisa. Então você precisa antes ouvir até para poder se colocar à disposição dessa mãe. Então, resumidamente, o que você pode fazer por alguém que perdeu um bebê é realmente lamentar com essa pessoa, é você não desconsiderar essa dor e o sofrimento do outro, é ouvir, orar, se colocar à disposição e começar também a trilhar uma nova compreensão sobre o sofrer. Então, às vezes, o cristão ele tem muita dificuldade em entender o sofrimento e por isso não consegue ajudar o outro que sofre. Se você tem essa dificuldade ou quer aprender mais sobre o sofrimento, eu também tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre o sofrimento a partir da vida de Jesus. Então, olhando para Jesus, a gente pode aprender a ter uma nova compreensão e olhar sobre as nossas dificuldades. Se você ainda não assistiu, você clica aqui no card que também está disponível para você. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, você também pode compartilhar com alguém que anda precisando dessas palavras, manda para uma amiga, para outra pessoa da sua família, divulga esse vídeo e é isso.